Salve batera, seja bem-vindo a mais essa aula e hoje a gente vai falar sobre Ghost Note para iniciantes. Então se você está começando agora na bateria, você pode sim aprender essa técnica, que já é uma técnica de nível intermediário avançado, já indo pro avançado. Quer saber como faz? Então bora começar. Bom, existem basicamente duas dinâmicas para o baterista. Esse assunto é muito mais extenso, isso não é uma verdade absoluta, mas para ilustrar essa aula, para você conseguir entender, a gente vai resumir ele, tá bom? Em basicamente duas dinâmicas, que é a dinâmica forte e a dinâmica fraca. A dinâmica forte serão acentos, a dinâmica fraca serão ghost notes. E o que vai fazer você conseguir tocar uma dinâmica forte e uma dinâmica fraca é a distância que a sua baqueta vai percorrer da posição inicial até aqui em cima, ou metade do caminho e tudo mais. Então, assim, esse trajeto que a baqueta vai percorrer vai dizer muito qual é a força, qual é o volume que você vai tocar aqui no seu pad ou na bateria. Eu gosto de trabalhar isso no pad, como eu sempre venho falando aqui no canal, porque a gente tem um controle de som. Então eu recomendo você fazer o seu estudo primeiramente no pad, beleza? Como que a gente vai trabalhar as ghost notes? Para ghost note existir, você precisa ter o acento. Então, o acento vai determinar qual vai ser o volume da sua ghost note. Por isso que eu falei que existem basicamente duas dinâmicas para o baterista. É lógico que a gente tem um range muito extenso de dinâmicas. Enfim, eu só não quero me aprofundar nisso para você conseguir entender isso daqui. Então, você vai estabelecer qual é o volume do seu acento. O que eu recomendo? Que o seu acento, a baqueta, suba 90 graus. Então, os seus toques fortes serão aqui em cima. E a gente vai utilizar somente o punho, não iremos usar o molar, né, utilizando o cotovelo para fazer esse acento. Não agora, porque a gente está numa vibe um pouco mais iniciante. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer é conseguir fazer esse toque levantando a baqueta 90 graus, para você ter o acento. E aqui eu estou tocando com todo o pescoço da minha baqueta. E aí é legal ter um pad da Totem Pad, porque esse pad, além dele ter um controle de rebote e de volume muito legal, é possível você fazer rim shot nele. Ou seja, você tocar com toda a baqueta na borracha do pad, sem acertar a madeira e sem machucar sua mão, porque se o pad for muito duro, vai vibrar, vai machucar sua mão. Se o pad for molenga demais, a baqueta vai bater na madeira e vai machucar sua mão também. Por isso que esse pad foi desenvolvido pensando em todas essas dinâmicas. Se você quiser um pad como esse, tem um link na descrição do vídeo. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer acentos. Antes de pensar em ghost note, você vai fazer acento. E aí, você pode simplesmente tocar mãos alternadas. Aqui a gente não vai nem pensar no ritmo propriamente dito. A gente só vai pensar em alternar as mãos direita e esquerda. Você pode subir um pouco o andamento. Você pode fazer ele mais cadenciado. Para você estabelecer qual é a sua nota forte. É mais fácil a gente tocar com força do que a gente tocar segurando a força, né? Tocar segurando o peso da baqueta. Então, primeiro a gente vai fortalecer a musculatura e se acostumar a levantar a baqueta 90 graus. Uma vez feito isso, você vai ter aqui as suas mãos acostumadas a tocar esse volume alto. Beleza. Agora a gente vai estabelecer qual vai ser o volume da ghost note. Eu gosto de pensar o seguinte, a ghost note deve ter 10% do volume do acento. É lógico que isso não é uma matemática exata, mas a gente vai ter aqui uma ideia figurativa do que é o forte e do que é o fraco. Você pensar em 10% é o seguinte, se aqui é 100%, aqui vai ser 10%. Então, 90 graus, 100%, aí você pode colocar aqui, ó, 2 dedos de altura, 3 no máximo, pensando no que vai ser a ghost note. Nesses dois movimentos, nessas duas dinâmicas, você vai utilizar o punho, tá bom? Você não vai colocar o braço, você não vai fazer força na baqueta. Você vai utilizar o punho para a baqueta subir mais ou para a baqueta subir menos.
Então aqui você começa a notar que tem uma dinâmica forte e uma dinâmica fraca. Aí a gente precisa acostumar as coisas. Como eu disse, você vai primeiro se acostumar com os acentos. Gente, essa parte da dinâmica é muito importante para que você consiga fazer a Ghost Note, porque Ghost Note é uma dinâmica. Eu falo isso extensivamente no meu curso Técnicas Essenciais, que é um curso específico para técnica de mão, que ensina exatamente isso, viciar suas mãos a tocar diferentes tipos de ritmos, usando diferentes tipos de técnicas em diferentes volumes. Isso é você ter uma técnica de mão. Técnica de mão não é tocar rudimento. Técnica de mão é você ter controle do que as suas baquetas vão tocar. Por isso que o caminho é esse, é um caminho de pesquisa, vamos dizer assim, é um caminho de observação. Você vai precisar pensar o seguinte, a minha mão está subindo 90 graus, beleza, isso aí estava estudando a técnica. Aí agora a gente vai pensar nos 10%, que serão as Ghost Notes, utilizando só punho também, deixando a mão bem leve e relaxada. Aqui você vai ter uma dinâmica mais baixa. Aí você pode começar a alternar, colocando 4 toques, de repente 4 toques Ghost, 4 toques acentos. Você pode alternar 2-2. Cadenciado, lento dessa forma que eu fiz aqui, até mesmo um baterista que está começando hoje vai começar a dominar as Ghost Notes. Então esse daqui é o primeiro passo, você fazer esse trabalho de observação é uma coisa que eu faço, poxa, tenho aí mais de 15 anos de bateria, eu faço isso até hoje, eu analiso esses movimentos para viciar minhas mãos, para ensinar minhas mãos a tocar em diferentes volumes, em diferentes velocidades. Então aqui a gente está fazendo, a gente está acostumando a nossa mão a tocar alternado, single stroke, direita e esquerda. Eu não estou pensando em ritmo. Eu estou pensando só em acentos e Ghost Notes. Você vê, não tem metrônomo, não tem nada aqui. Eu estou pensando simplesmente em tocar forte e depois tocar fraco. Isso é que vai definir o baterista que toca limpo do baterista que toca sujo. O baterista que toca limpo, ele vai ter uma diferença de força do forte para o fraco muito grande. O baterista que toca sujo, essa diferença ela diminui. Então, o fraco e o forte se misturam muito, não tem muita diferença entre eles. Isso vai sujar o seu play. Isso aqui é um dos principais elementos que deixa o seu play sujo. Se você conseguir diferenciar o acento da Ghost Note, o seu play vai ficar mais limpo, ele vai ficar mais profissional, vai ficar mais bonitão. Então, aqui a gente está falando só de single stroke e, bicho, só isso daqui dá para você fazer um banquete. É possível fazer um montão de coisa. Mas você pode pensar em sofisticar isso um pouco utilizando diddles. Então você vai ter sua mão direita tocando 1 e a sua mão esquerda tocando 2. Você pode pensar isso aqui quase como se fosse uma tercina. Inverteu. É bem fácil um baterista iniciante conseguir fazer isso também. E você pode até alternar de singles, a mão direita tocando tudo forte e a mão esquerda tudo ghost. Você começa até a criar uma rítmica interessante. Se a gente coloca rápido,
Você começa a criar ritmos a partir da mistura de ghost notes com acentos. Ao invés de você fazer o ritmo todo quebrado, parado, o ritmo ele se torna os acentos. O acento você vai começar a ter aquela sensação, né, de ritmo mesmo. Tá, 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 então, você vai ter um ritmo e você vai ter esse simplesmente utilizando o conceito de ghost note. É um conceito que já começa a se tornar avançado, mas se você pensar primeiro em cadenciado, lento, você começa a desenvolver essa habilidade, você começa a treinar suas mãos a tocar essa dinâmica, né? Gente, técnica de mão, esses assuntos eles são tão importantes que eu criei um curso de especialização nesse assunto. É importante ou não é? Então você fazer isso aqui vai diferenciar você como baterista. E faça isso no pad. Você comprou um pad como esse, de nível internacional, topzera, lindão, tem um link na descrição do vídeo para você adquirir um, beleza? Se você entendeu que a técnica de mão é uma coisa importante, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e posta aqui nos comentários se você já está praticando suas mãos. Eu quero saber. Show de bola? A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Fui!